Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estamos aqui mais uma vez no estudo do livro Desmistificando a Mediunidade. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal e conheça também as outras redes sociais no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas e vídeos. Confira! Meus queridos amigos, hoje nós vamos, como você já sabe, estudar 3 perguntinhas do livro. Vamos ver a pergunta 48, como podemos neutralizar a influência dos espíritos. Pergunta 49, por que o medo dos espíritos? E pergunta 50, entes queridos desencarnados podem nos visitar? Então, são essas as questões que hoje nós vamos refletir juntos. Então, iniciando pela pergunta 48. Como podemos neutralizar a influência dos espíritos? E, claro, nós estamos nos referindo às influências negativas, porque ninguém quer neutralizar as influências positivas que nos sejam direcionadas. E a doutrina espírita, ela é muito clara em relação a isso, e Kardec fez esta pergunta aos espíritos. E a resposta, de uma forma muito sintética, é a seguinte: fazendo o bem. E por quê? Porque o fazer ao bem nos faz, de alguma forma, ficar imunes à influência dos espíritos inferiores. Porque quando nós estamos na prática do bem e na prática real, verdadeira, com carinho, com amor, com alegria, nós estamos ali em sintonia com a espiritualidade superior. A nossa harmonia, a nossa afinidade se faz com os espíritos elevados e nós passamos, portanto, a ser influenciados por eles positivamente e não mais pelos espíritos inferiores. Para que os espíritos inferiores consigam nos influenciar, nós precisamos estar em sintonia com eles, nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração para os pensamentos, para as influências, para as ideias que eles vão nos dirigir. Ora, se eu deixo de estar em sintonia com eles e passo a sintonizar com o bem, a influência será neutralizada. Então, nós temos que buscar o caminho oposto. O que nos faz, o que nos permite ser influenciados negativamente é a sintonia que com eles estabelecemos. Então, eu preciso quebrar essa sintonia, buscando o caminho inverso, que é exatamente buscando a sintonia do bem através da prática da caridade, do amor, da benevolência, enfim, da vivência do Evangelho. Então, nós, quando estamos aqui falando sobre esta pergunta, nós dissemos que são exatamente as nossas paixões inferiores que acabam atraindo os espíritos na mesma sintonia vibratória que a nossa. E aí é claro que o processo de influência fica mais forte e evidente. Então, se são as minhas imperfeições que favorecem essa influência, para que eu possa neutralizá-la, eu preciso trabalhar as minhas fragilidades, o meu coração. Então, Kardec fez esta pergunta exatamente nesse sentido. E os espíritos orientaram que a melhor maneira de neutralizar é praticando o bem, como nós já dissemos, e pondo em Deus toda a vossa confiança. Assim, repelireis a influência dos espíritos inferiores, e vejam bem o que ele diz agora, o que os espíritos disseram, e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós.
Então, a prática do bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Portanto, praticar o bem é praticar o bem não por obrigação, como se eu estivesse apenas cumprindo um dever, sem ser algo verdadeiro dentro do meu ser. Não. Fazer o bem verdadeiramente, e para isso nós precisamos desenvolver o sentimento do amor em nossos corações. Assim nós conseguiremos realmente influenciar positivamente todos que estiverem ao nosso lado e quebrar a influência perniciosa. O espírito Miramês, comentando exatamente sobre o tema, diz: somente o bem neutraliza o mal, somente o amor neutraliza o ódio, somente o perdão neutraliza a violência. Logo, precisamos buscar o bem, o amor e o perdão. Vejam, todos nós temos intelectualidade, temos razão, temos condições de discernir entre o bem e o mal. A nossa intelectualidade, a nossa consciência, claramente já nos identifica o que é bom, o que é ruim. Então, se nós quisermos, na verdade, nós conseguiremos. Auxílio, nós temos inúmeros para nos dar, para nos ajudar neste discernimento e com isso nós podermos, com o uso do nosso livre-arbítrio, fazermos as melhores escolhas. Então, nós temos livros inúmeros que a doutrina espírita nos traz, nos coloca à disposição, temos amigos, temos inúmeros exemplos de grandes missionários, de pessoas boas que convivem conosco. Todos nós conhecemos alguém que nos inspira, que nos ajuda, que nos serve de auxílio nesse processo evolutivo. Tudo isso são instrumentos, todas essas oportunidades são instrumentos valiosos que Deus nos coloca exatamente para que nós possamos bem avaliar tudo aquilo que nos chega à mente. Então, as influências, os pensamentos negativos até podem me chegar, mas cabe a mim fazer essa análise reflexiva, com bom senso, com lógica e seguir aquilo que é o ideal. Vejam bem também que quando, então, nós percebermos pensamentos negativos querendo nos influenciar, nós vamos fazer o quê? Ao fazer essa análise reflexiva sobre o conteúdo do pensamento, nós vamos abraçar o pensamento ou nós vamos rechaçá-lo? Nós precisamos rechaçá-lo, não deixar que ele tome conta do nosso coração. E a prece é um instrumento ideal para esse processo, porque através da prece, mais uma vez, reforçamos. Entramos em sintonia com a espiritualidade e ela vai nos ajudar nesse processo. Então, a oração é força poderosa e neutraliza as sombras. A prece cria um campo de força positivo ao redor daquele que ora, atraindo para si o auxílio dos bons espíritos. Portanto, queridos amigos, a prece é de grande relevância na prevenção de influências espirituais negativas e nós não devemos, portanto, abrir mão deste recurso valiosíssimo para todos nós. Agora eu vou fazer uma observação, vou trazer uma observação que consta do Evangelho segundo o Espiritismo e que algumas pessoas talvez não tenham se dado, não tenham dado a devida atenção a esta observação. Que quando nós oramos, nós precisamos saber até que ponto ou de que forma esse auxílio da espiritualidade amiga nos chega. Então vejam o que diz exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o seguinte, que os espíritos, nesse caso, quando nós oramos, eles não fazem, o que eles fazem, os espíritos elevados, não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar o dano. Então eles não afastam de nós o mal,
mas eles desviam o mal, desviam o nosso pensamento daquele mal. E é o nosso pensamento que, se acolher aquela sugestão, pode nos prejudicar. Então, os espíritos elevados em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais. Apenas evitam que as infrinjamos. Como? Dirigindo o nosso livre-arbítrio. Nos inspiram, nos direcionam, no sentido de dizer: vai por este caminho e não por este outro que tu estás a escolher. Esse outro caminho não te é benéfico, poderá trazer-te malefícios. Então vejam bem de que forma é essa atuação dos espíritos para conosco. Então, através do bem, através da confiança em Deus, através da prece, do esforço realmente e do uso com lógica, entendimento, racionalidade, bom senso do nosso livre-arbítrio, nós conseguiremos neutralizar a influência dos espíritos. Tudo está na mente. Por isso, nós precisamos trabalhar, estarmos atentos aos nossos pensamentos, porque as influências negativas chegam de forma sutil e, se nós não estivermos atentos, vigilantes àquilo que nos chega, nós poderemos realmente não conseguir neutralizar e aí seremos influenciados. Meus amores, vamos agora então para a nossa próxima perguntinha. Por que o medo dos espíritos? Então é muito interessante essa pergunta, porque conquanto todos nós, de alguma forma, já tenhamos ouvido falar sobre os espíritos de uma forma positiva, negativa, com esclarecimentos, ou ainda mais por questões de curiosidade, nós sabemos que muitas pessoas realmente ainda têm medo dos espíritos. E percebemos que poucas pessoas desejam, na verdade, procurar estudar, conhecer e compreender sobre os espíritos. Então vejam que nós já estamos aqui colocando a orientação fundamental para que o medo exista. A ausência de estudo, de conhecimento e de compreensão sobre os espíritos. Porque quando nós passamos a compreender, a estudar, a entender, o medo naturalmente vai cedendo, vai diminuindo, vai findando. Na verdade, percebemos também que, em função de filmes, lendas, histórias de terror e outros fatos alegóricos que nós ouvimos no decorrer das nossas experiências reencarnatórias, tudo isso vai, de uma certa forma, ampliando ou perpetuando o medo em relação aos espíritos. Algumas pessoas também têm receio e acreditam, por exemplo, que os espíritos são perigosos, que os espíritos devem ser evitados, que eles vão trazer ou causar a nós algum prejuízo direto. E nós precisamos, então, nesse momento, mais uma vez, dizer que isso decorre da falta de estudo, de conhecimento acerca dos espíritos. Porque vejam bem, quando nós estudamos sobre a atuação dos espíritos no mundo, nós estudamos também sobre Deus, sobre a sua soberania, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, dele, dos espíritos superiores, sobre os inferiores. Então, fica claro quando nós estudamos que, por mais que os espíritos, eventualmente espíritos imperfeitos, queiram nos prejudicar, se nós não tivermos que passar por determinadas situações, Deus e a espiritualidade superior não permitirão que uma vítima sofra uma injustiça, porque acima dos espíritos inferiores está Deus e todo o seu corpo de anjos, de espíritos superiores e puros, que, junto com o Pai, administram
o universo. Então vejam que, na verdade, esse receio dos espíritos, porque eles podem me prejudicar, decorre ainda realmente do desconhecimento e da falta de estudo, que acabam sendo as causas primárias para esse pensamento. Por isso, nós colocamos aqui: enquanto não houver um entendimento real e completo sobre a doutrina espírita, sobre a relação do mundo material com o mundo espiritual, sobre a imortalidade da alma, a criatura, o ser humano, continuará desconfortável e temerosa em relação aos espíritos. Percebemos também que há algumas concepções equivocadas que foram nos sendo passadas no decorrer das nossas vidas e que contribuem para o medo dos espíritos. Então, acreditar, por exemplo, que toda e qualquer comunicação vem de espíritos ruins e malévolos. Então, há religiões que, de alguma forma, passaram essa ideia para muitos dos seus fiéis, que todo e qualquer espírito que se manifesta é um espírito inferior, é um espírito malévolo, é um espírito que nos fará mal e, portanto, nós devemos evitá-lo. E a doutrina espírita, de uma forma sempre muito clara, muito lúcida, muito objetiva, nos mostra que não, que na verdade nós podemos sim receber comunicações de espíritos mais inferiores e necessitados, mas há espíritos familiares, espíritos simpáticos, espíritos elevados, espíritos bondosos que igualmente existem e se comunicam conosco, mostrando que não há motivo para nós temermos os espíritos como se apenas os maléficos, os inferiores, os que querem nos prejudicar, possam se comunicar. Então, um parente, um amigo, um sofredor ou apenas alguém que deseje falar conosco pode se apresentar. Então, mais uma vez, nós vamos vendo aí claramente a importância do estudo acerca da comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. Também percebemos como um dos fatores para o temor dos espíritos é pensar que eles são dotados de superpoderes e que poderiam, contra nós, utilizar esses superpoderes, fazendo algo mal. Reforço: tal posição decorre também é fruto do desconhecimento e da falta de estudos. Como nós dissemos, a autoridade sobre nós só as tem Deus e a espiritualidade superior. Então, enquanto nós não mudarmos esse pensamento, nós vamos continuar tendo receio dos espíritos. E aqui é interessante que nós percebemos que esse receio e esse medo dos espíritos não vem só da parte de quem não é espírita. Tem muitos espíritas que estudam a doutrina espírita, estudam a teoria espírita, mas tem medo de espírito. Não quer ver espírito, não quer se comunicar com ele. Então, nós percebemos que, mesmo entre aqueles que conhecem a doutrina, esse temor existe. E vejam bem aqui: o temor, quando ele não é trabalhado, ele pode significar, inclusive, um canal aproveitado pelos espíritos inferiores, brincalhões, levianos, para assustar as pessoas que se divertem, e eles passam a se divertir às nossas custas. Quando eles percebem que nós temos medo, aí que eles interferem no mundo material para ampliar esse medo. E aí eles se divertem às nossas custas porque os nossos temores são infundados, mas como nós não temos o preparo e o estudo, nós acabamos sendo vítimas dessas atuações no mundo material, que normalmente acontece através exatamente dos fenômenos de efeitos físicos que ocorrem
quando há a presença de um médium de efeitos físicos, e nós já tivemos oportunidade de estudar sobre isso, certo? Então, queridos amigos, nós precisamos, no que tange ao medo dos espíritos, precisamos nos inspirar em Kardec. O que Kardec fez? Kardec ficou com medo dos espíritos? Não. Kardec resolveu estudar e compreender os espíritos, os chamados mortos, compreender seus sofrimentos, compreender o modo como eles viviam, compreender, na verdade, o mundo espiritual, como os espíritos conseguem influenciar no mundo material. Então, quando nós aprendemos e compreendemos, supera-se o temor e se caminha mais facilmente em direção ao progresso espiritual. E nós vamos colocando aqui, por fim, mais um fator, será o último fator que nós colocamos aqui na obra, como um motivo para o medo de espíritos. É exatamente o medo da morte. Quem tem medo da morte não quer saber de espírito. Nós colocamos aqui, o medo da morte acaba ocasionando, refletindo também no medo dos espíritos. Então, quem tem medo de morrer não quer contato com a morte, não quer falar sobre a morte e muito menos com os mortos, com aqueles que estão, para quem acredita, estão realmente do outro lado da vida. Então, o medo da morte leva a criatura a evitar qualquer contato com os espíritos, numa ideia errônea de que, evitando os espíritos, eles evitam a morte. Nós sabemos que não é assim, mas de uma forma inconsciente é isso que acontece com esses encarnados. Então nós precisamos, na verdade, compreender que a morte não existe, todos nós somos espíritos com um corpo físico ou com o nosso corpo espiritual, mas todos estamos vivos e quanto mais entendimento nós tivermos acerca desse fato, melhor será para todos nós. E por fim, meus queridos amigos, vamos para a nossa última perguntinha de hoje, que é: entes queridos desencarnados podem nos visitar? E nós colocamos que sim, é plenamente possível, mas isso não ocorre para todas as pessoas da mesma maneira. Depende de vários fatores. Por exemplo, a condição moral e evolutiva do espírito desencarnante, a forma do seu desencarne, a condição emocional da família, permissão da espiritualidade superior, dentre outros. Então vejam aqui que os espíritos desencarnados podem nos visitar. Eles podem nos visitar de uma forma consciente. Em que sentido? Consciente com o nosso conhecimento, por exemplo, através das comunicações e dos intercâmbios mediúnicos, onde nós claramente estamos ali conversando, dialogando com eles. Pode ser através de uma carta psicografada, pode ser visitas que eles realizam para nós e nós nem sempre estamos percebendo claramente, porque eles nos visitam, mas nós não conseguimos de uma forma tão clara perceber a presença deles, mas eles ali estão. Enfim, pode ser através do desdobramento pelo sono, mas fato é que como se dá essa visita? Então, existem fatores, como eu coloquei aqui, que podem permitir ou não que eles venham nos visitar. E nós precisamos então falar sobre alguns aspectos. Vejam bem, o tempo para o restabelecimento do espírito que desencarna no plano espiritual varia quase que ao infinito. Aqueles que eram pessoas mais evoluídas, moralizadas e que se prepararam para o desencarne de alguma forma, que tinham conhecimento acerca do plano espiritual, mais rapidamente se recuperam na erraticidade. Aqueles que eram mais voltados para a vida material, que pouco se prepararam para o plano espiritual ou mesmo não tinham conhecimento da imortalidade da alma, vão demorar um tempo maior para se restabelecerem. Então, é claro que para que um espírito desencarnado venha visitar a sua família aqui, fazer uma visita, esse espírito precisa estar bem.
recuperado em condições de maturidade, de entendimento, de equilíbrio emocional para visitar a família. Então, o que acontece? Quanto menos evoluído, mais esse encontro com a família, com amigos, será retardado. O entendimento e o preparo espiritual são condições determinantes para que essa visita ela seja permitida pela espiritualidade superior. Lembremos que nem todos os espíritos ao desencarnar, eles são conduzidos para uma colônia espiritual. Tem espíritos que vão para uma região umbralina e ficam lá anos, como o espírito André Luiz, que ficou no umbral por 8 anos. Quando foi recolhido na colônia, ficou lá mais um ano e só depois de 9 anos foi que ele foi receber autorização para visitar a sua família. Ele, desde que chegou na colônia, ele já queria visitar a família, mas a espiritualidade permitiu? Não, porque percebeu que ele não estava em condições de lidar com aquilo que ele ia ver, com a nova situação familiar que ele encontraria. Então percebam que não basta querer, há inúmeros fatores que vão e que são importantes serem considerados nessa permissão. Tem outros que não vão para as regiões umbralinas e que ficam aqui pela crosta. E ficam, inclusive, nas suas famílias, no seu lar, ali aprisionados aos seus familiares, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, enfim, apegados à vida material. Esses espíritos não estão em visita, eles estão, na verdade, vivendo aqui na crosta, de forma que eles acabam, mesmo sem assim desejarem, acabam prejudicando os seus familiares, exatamente com as vibrações ainda imperfeitas, enfermiças, doentias que está com eles, que eles estejam emitindo. Então, o que acontece? A permanência do espírito junto aos familiares é prejudicial, exatamente em função da carga energética desequilibrante emanada. Se eles ficam aprisionados, presos por aqui, apegados, eles não estão bem emocionalmente, espiritualmente, bem. Então, essas energias acabam sendo transferidas para os familiares e prejudicando-os. Então, eles não estão em visita. Esse tipo de permanência não é adequada. É diferente quando o espírito ele se prepara para estar junto aos familiares. Então vejam que é preciso que o espírito desencarnado, adquira compreensão, força espiritual, confiança em Deus, para lidar com a realidade do seu lar depois de um certo tempo. Há todo um preparo. No caso de André Luiz, mesmo com todo o preparo, ainda lhe foi difícil. Ele sentiu o choque das mudanças, do que havia sido mudado no seu lar, precisando orar, elevar o seu pensamento, senão ele se via novamente nas regiões de sofrimento e dor. Então, quando as visitas são autorizadas, o objetivo é que o espírito desencarnado possa ajudar os familiares que ficaram na Terra. Se isso não for possível, for algo que não vá ser útil, positivo, a espiritualidade elevada não há de permitir. Então, o objetivo é que eles possam inspirar bons pensamentos aos seus familiares, sustentando-os nos momentos difíceis, para que eles possam serem amparados e auxiliados nesse processo. Nós sabemos que a vida na matéria é difícil e os espíritos familiares, quando estão preparados, vêm aqui para nos inspirar, para nos ajudar nesse processo. Já se o espírito desencarnado estiver fragilizado emocionalmente, ele vai acabar prejudicando os encarnados. Além disso, tais visitas nem sempre são percebidas pelos encarnados. Pode a presença despertar lembranças nos mais sensíveis, já que são inspirados pelos espíritos a recordarem
dos familiares desencarnados. Alguns ainda podem identificar odores característicos, os quais são estimulados pelo familiar desencarnado como uma forma de indicar a sua presença amiga. Então vejam aqui que nós estamos percebendo o quê? Nós estamos percebendo que muitas vezes os familiares estão presentes e eles fazem com que os familiares pensem neles, inspirando-os. Eles podem colocar, inspirar, na realidade, sugerir algum odor, algum perfume que possa lembrar os familiares daquele ente querido, um perfume característico, uma flor, algo que possa ser percebido pelos familiares e os familiares consigam então identificar que aquele espírito querido, aquele ente ali se faz presente, tá? Então, embora nós não consigamos sempre perceber e visualizar, nós podemos sentir de alguma forma a presença daquele espírito. No dia de finados, isso é muito interessante colocar, é comum nós recebermos as visitas dos nossos entes familiares, não pelo dia de finados em si, mas porque nesse dia há muitos pensamentos. Os encarnados pensam com mais frequência, com mais força, com mais saudade, com mais verdade dos seus entes queridos. E nós sabemos que o pensamento acaba sendo uma evocação. Então, como eles estão sendo lembrados naqueles momentos, eles aproveitam também para virem aqui e se fazerem presentes junto aos seus familiares. Então, esse apelo mental feito pelos encarnados caracteriza uma evocação pelo espírito. E eles realmente se reúnem. Eles se reúnem, pode ser no lar, se as pessoas estiverem pensando e estiverem ali no lar, eles podem se aproximar do lar. Se as pessoas estiverem, por exemplo, no cemitério ali, enfim, eles vão até o cemitério, eles vão até onde estiverem os seus familiares. Eu não preciso pensar no meu familiar para que ele esteja comigo, eu não preciso estar no cemitério. O pensamento é que liga os espíritos. Eu posso estar em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar no meu lar, viajando, enfim. Quando eu penso no meu ente querido, isso é um apelo e ele pode vir até mim naquele chamado, naquele apelo. Então, os pensamentos alcançam os espíritos onde quer que eles estejam, não havendo a necessidade necessariamente de eu estar no cemitério para que eu possa conectar-me e para receber essa visita. Outra situação onde as visitas acontecem é muitas vezes nas reuniões de divisão de herança para a sucessão de bens, e é com o objetivo exatamente de aprendizado. Então, para servir de ensinamento e às vezes castigo aos culpados, porque nesse momento eles observam com grande decepção os verdadeiros sentimentos que afloram dos seus herdeiros, quase sempre movidos por interesses materiais. Então, vem aqui perceber que, na verdade, não são os sentimentos de amor que ligam ou ligavam aqueles familiares a eles, e sim o interesse material, uma forma de ensinar e de mostrar que nós não devemos viver para a matéria, para o mundo material. E finalizamos então essa pergunta dizendo o seguinte, que essas visitas elas não podem acontecer a todo momento e a toda hora, todos os dias. Não é assim. Os espíritos, eles têm tarefas, eles têm responsabilidades a cumprir no plano espiritual. Eles também estão em aprendizado e crescimento. Então, não é o tempo todo que essas visitas acontecem, certo? Entretanto, mesmo se eles não vierem constantemente até nós, nós podemos estar em contato com eles através do desdobramento pelo sono, através do processo de emancipação pelo sono, nós podemos ir até o encontro desses entes queridos e conversar com eles, socializar, realmente ter a oportunidade de estarmos juntos, ok?
E assim, meus queridos amigos, nós finalizamos o nosso estudo de hoje. Lembrando que na próxima aula vamos ver a pergunta 51, como sair de uma tristeza e recomeçar. Pergunta 52, o Espiritismo é contra o Carnaval? E pergunta 53, qual a visão do Espiritismo sobre os amuletos e os talismãs? Meus amores, meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer pela sua presença. Muitíssimo obrigada. Um grande beijo para você. Se você gostou do nosso vídeo, curta, por favor, nós agradecemos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você. E se você acha que este vídeo será útil a alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.